Seja bem-vindo ao canal Guerreiros Mundo Bélico. Se inscreva no canal, ative o sininho e aperte em todas. Para as notícias estrangeiras, a grande mídia do Ocidente extrai suas histórias quase que exclusivamente de apenas duas agências de notícias internacionais, a Reuters com sede em Toronto e a Associated Press com sede em Nova York. Ambos estão fortemente expostos à influência de agências de inteligência ocidentais e PSOPs. Portanto, não é surpreendente que a mídia da Nova Zelândia e da Austrália estejam cheias de histórias escritas para apresentar a China sob uma luz negativa. Está na hora de verificar a realidade. Na Guerra Fria, agora instigada pelos EUA, existem três frentes principais: a economia global, o Mar do Sul da China e os corações e mentes das populações ocidentais. Também visam grupos minoritários controlados por chineses, como os uigures e os jovens de Hong Kong, que a Aliança Ocidental busca separar do domínio chinês. Na frente econômica, os chineses provavelmente não sofrerão mais danos do que os EUA estão dispostos a infligir a si mesmos. Em vez disso, este blog examinará as outras duas frentes desta nova Guerra Fria. Militarmente, os EUA e seus aliados não conseguem obter qualquer tipo de vitória. Em uma guerra nuclear, ambos os lados enfrentariam certa destruição e derrota. Dado que os EUA e outras nações da OTAN fizeram tudo ao seu alcance para cimentar a aliança entre a Rússia e a China, uma invasão convencional do continente chinês ou russo está muito além dos recursos de qualquer aliança ocidental concebível. Qualquer guerra militar contra a China teria que ser travada no mar. Dada a geografia do teatro e da moderna tecnologia de mísseis, todos os principais navios de superfície seriam afundados e a guerra submarina provavelmente alcançaria pouco, exceto uma descarga maciça de poluição radioativa e outras do mar da China Meridional. Esse mar deve ser visto mais como uma conveniente arma de propaganda do que o teatro de qualquer aventura cinética intencional. Nessa guerra de propaganda, há vários recursos que praticamente não foram mencionados. 1. Agora disputada linha 9/10/11 foi traçada pela primeira vez em um mapa produzido por um cartógrafo chinês em 1935 e foi divulgado internacionalmente por Chiang Kai-shek em 1947. O ZEUA, aliado próximo de Chiang em sua luta contra os insurgentes comunistas na época, não levantou objeções à reivindicação e provavelmente era parte dela. Tudo isso aconteceu em um momento em que os outros estados litorâneos estavam sob ocupação estrangeira e, ou mal tinham uma ideia de soberania nacional, quanto mais de direitos de propriedade marítima. Atualmente, o aliado do ZEUA, Taiwan, como herdeiro os direitos do governo nacionalista de Chiang Kai-shek no continente chinês, duplica as afirmações do Partido Comunista Chinês. Reivindicação de Taiwan 2. Desde que foram avisados pelo bombardeio da Força Aérea do ZEUA contra a sua embaixada em Belgrado durante o ataque da OTAN de 1999 à Sérvia, os chineses terão antecipado que sua relação com os ZEUA acabaria se tornando hostil. Assim como os ZEUA não podiam tolerar a ideia de mísseis russos em Cuba, também a China não podia tolerar aproximações semelhantes de uma potência armada e hostil sem garantir que estava bem posicionada para neutralizar essa potência no início das hostilidades. Dada sua dependência das importações de alimentos, petróleo e outros recursos vitais, a vulnerabilidade da China à ação hostil estrangeira no Mar do Sul da China é muito maior do que jamais poderia ser a do ZEUA à penetração hostil do Golfo do México. Consequentemente, a China transformou ilhas em sua costa e em suas rotas marítimas imediatas. A extensão da reação hostil do ZEUA é um indicador de suas intenções frustradas. 3. A China está preparada para negociar o que considera seus direitos legítimos do Mar do Sul com outros requerentes e partes interessadas. Embora pouco mencionada na mídia ocidental, a China está atualmente em processo de discussão de um modus vivendi, código de conduta, com os membros da ASEAN. ASEAN Talks. Na verdade, pode-se argumentar que as atuais projeções de poder de Washington e Canberra fornecem um grande obstáculo ao compromisso com as nações da ASEAN. Talvez seja esse o objetivo pretendido. É claro que há outras frentes na guerra de propaganda. Isso inclui o Alto Himalaia, onde a Índia, incentivada pelo apoio do ZEUA, está tocando para um público doméstico. Um ex-diplomata indiano coloca essa causa em sua verdadeira perspectiva: confronto no Himalaia. Outra frente é Hong Kong, de onde as agências de inteligência ocidentais muito abusam de sua posição privilegiada para trabalhar pela desestabilização do governo em Pequim. Notavelmente, em face da prolongada insurreição, as autoridades de Hong Kong e da China reagiram com mais contenção do que foi mostrado em muitas cidades do ZEUA durante as manifestações do BLM. A repressão chinesa aos uigures do oeste da China é outra frente de propaganda. Aqui,
O que está realmente acontecendo é difícil de discernir. Qualquer um pode colocar qualquer título em fotos tiradas de satélites e a China não está oferecendo um tapete vermelho para os jornalistas ocidentais visitantes. Evita-se a menção à política deliberada da CIA de usar a Síria como campo de treinamento para o Uigur e outros terroristas muçulmanos a serem implantados contra a Rússia e a China. Dos dois lados desta Guerra Fria, embora agora esteja equilibrado militarmente, um é o mais desfavorecido quando se trata da frente de propaganda. A tradição anglo-saxônica é de conflito. Ele invade e coloniza outras nações. Ele glorifica as vitórias obtidas disparando armas Maxim contra multidões de guerreiros armados com espadas e lanças ou tiros aéreos sobre os infelizes remanescentes de exércitos já derrotados que não têm cobertura aérea. Seus sistemas parlamentar e judiciário são estabelecidos em uma base adversária. O vencedor fica com tudo e o perdedor come poeira. Em contraste, a tradição de muitas outras culturas, incluindo a da China, é buscar consenso em vez de conflito. Isso geralmente se reflete em uma tendência para sistemas políticos de partido único. Um estudo do bem-estar social comparativo e desempenhos econômicos do sistema de partido único chinês e seus homólogos democráticos, demagógicos americanos e britânicos indicaria que os sistemas consensuais bem administrados têm vantagem em quase tudo, exceto na capacidade de agressão. Nesta guerra de palavras, a mídia ocidental dá pouca atenção às conquistas do governo comunista chinês e, assim, evita comparações desfavoráveis com o desempenho dos governos neoliberais no Ocidente. Citação da Wikipedia. De acordo com o Banco Mundial, mais de 850 milhões de chineses foram retirados da pobreza extrema. A taxa de pobreza da China caiu de 88% em 1981 para 0,7% em 2015, conforme medido pela porcentagem de pessoas que vivem no equivalente a US$ 1,91 menos por dia nos termos de paridade de preço de compra de 2011. A mídia ocidental não se detém nos milhões de não-americanos condenados à morte ou à pobreza por ações militares americanas e sua imposição de sanções econômicas e termos adversos de investimento e comércio em nações mais fracas do que ela. Evita perguntar se o aumento da pobreza e a grotesca disparidade de riqueza na América estão de alguma forma conectadas ao crescimento extraordinariamente desproporcional de seu aparato militar ofensivo, que é comprado às custas do bem-estar de seus próprios cidadãos. Habitualmente, os propagandistas ocidentais falam da China como uma potência agressiva. O Tibete e a fronteira do Himalaia com a Índia, Xinjiang, Hong Kong e Taiwan são citados como evidências para apoiar este caso. Em cada caso, a China tem argumentos históricos legítimos para justificar suas reivindicações de soberania. O mesmo não poderia ser dito das agressões muito mais destrutivas dos Estados Unidos e da OTAN contra a Sérvia, Líbia, Afeganistão, Iraque, Síria, Irã e Venezuela. Aqui está uma lista de aprox. 40 países infelizes que foram bombardeados pelos amantes da paz e filantrópicos da América desde a Segunda Guerra Mundial. Maneira de bombas. Tuzão com amor. O problema que a China enfrenta nesta guerra de propaganda é que os EUA estão muito mais avançados em relações públicas e controle da mídia. Gerações de americanos seguiram o exemplo de Bernays e estudaram o que agora é a ciência das relações públicas para fazer os consumidores acreditarem que desejam algo de que não precisam. Vencer o jogo da mentira, assim como vencer nas negociações comerciais, ou usar força financeira e militar para forçar outras nações a obedecer. Agora é o esporte nacional dos EUA. O jogo da aliança anglo-saxã, jogado com tanto entusiasmo, leva a um grande sofrimento e à morte final dos infelizes habitantes de países selecionados como campos de jogo. Neste jogo, ganhar é muito importante. O cinismo é de tirar o fôlego. Por exemplo, nomear a principal agência de PSYOPs do Reino Unido como Instituto de Integridade. Mentiras, não importa quão grandes e com que frequência sejam repetidas, não representam nenhum obstáculo para os líderes da América e seus aliados. O público ocidental há muito condicionado navega por elas contente. Isso leva a um conflito muito unilateral. Nações oponentes, como ovelhas perseguidas por uma matilha de lobos, não têm essa tradição de esporte agressivo entre os dois lados e são muito mais inclinadas a discutir e buscar consenso. Como tudo isso afeta os antípodas. Para preservar o domínio econômico global americano, os EUA estão preparados para lutar contra a China até o último dólar do tesouro australiano. Os australianos, com sua contração pós-imperial, uma nação psicologicamente habituada ao status colonial e incapaz de tolerar a ideia de ficar sozinha, tendo substituído o Imperium de Londres pelo de Washington, são ingênuos complacentes. Austrália e Nova Zelândia são irmãos,
e os problemas de saúde mental de um têm influência maligna sobre o outro. Geograficamente, o Mar da China Meridional está longe dos interesses defensivos imediatos da Austrália e ainda mais longe dos EUA. Como um país quase totalmente dependente para sua prosperidade do comércio exterior, o único interesse estratégico que uma Austrália neutra teria nos mares da China do Sul seria as rotas marítimas, por onde passam cerca de 66% de seu comércio exterior. China, Japão e Coreia deve permanecer aberto e sem conflito. Embora esse interesse seja idêntico ao do governo chinês, está em desacordo com o dos EUA em sua guerra pelo domínio econômico sobre a emergente China. Dada sua atual campanha de boicote, desinvestimento e sanções contra a China, de forma alguma racista, já que declara ser a campanha da BDS contra Israel, o aliado protetor da Austrália adoraria estrangular todo o comércio da China. Não apenas o comércio exterior da Austrália está seriamente ameaçado, mas suas finanças estão ainda mais ameaçadas pelo aumento dos gastos militares considerados necessários e incentivados pelos EUA, que este confronto ilógico engendra. Em suma, a psicose pós-imperial da Austrália está levando ao desastre. Se inscreva no canal, ative o sininho e aperte em todas.